Sejam muito bem-vindos ao TechStack, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Nosso compromisso é com você, trazer sempre aqui empresas e pessoas de sucesso. Hoje nós vamos desmistificar tudo por trás das consultorias organizacionais, esses novos talentos, como a gente vai enfrentar essas divisões de gerações trabalhando ao mesmo tempo. E a gente traz aqui, eu já faço meu agradecimento, Rodrigo Araújo, presidente da Korn Ferry. Obrigada, Rodrigo. Não, um prazer estar aqui, poder contribuir. Não sei se nós vamos desmistificar, mas certamente temos boas histórias aí para contar do nosso segmento. E sabe que a empresa, desde 1975, com atuação em mais de 100 países, mas se estivesse assim num jantar com amigos, explica o que a Korn Ferry faz. Explica pra gente. Claro, com prazer. A Korn Ferry, ela, ao longo dos seus 50 anos no Brasil, já são para mais de 50 no mundo, fomos fundados em 69, mas aqui já desde 75. Ela, ao longo da sua história, ela foi se diversificando, né? Ela nasce como uma empresa de recrutamento executivo, apoiando e ajudando as organizações a encontrarem os seus talentos, a buscarem as suas lideranças para impulsionar as suas agendas de crescimento. E pouco a pouco nós fomos nos diversificando, incorporando outras soluções, ainda dentro, né, desse espectro voltado à organização e pessoas, e hoje nos tornamos a maior empresa de consultoria organizacional no mundo, que olha tanto os desafios organizacionais que dizem respeito à sua cultura, estrutura, modelos de reconhecimento, desenvolvimento de lideranças, até passando pelas áreas mais de recrutamento, né, de capacitação, de aceleração de times de alta performance e remuneração estratégica. Uau! São 5 negócios, é isso? Basicamente, são 5 grandes negócios. Separados em... De acordo com essas soluções. Com essas soluções. E a gente tem, como toda boa consultoria, nós temos a matriz, né, que trata também dos setores da economia. Dividimos os setores da economia em 5 grandes indústrias e elas fecham a matriz junto com essas soluções. Vocês são grandes produtores de conteúdo também, né? A gente teve Vocês são grandes produtores de conteúdos, né? O Workplace 2014, 2024, 2025 foi o Workforce. Qual foi o extrato disso, assim? Porque a gente vê, Rodrigo, a BMS trabalha com recuperação de tributos. O previdenciário é o nosso carro-chefe. Então, o nosso cliente normalmente é o time de RH. A gente conversa muito, a gente ouve muito, a gente tem uma escuta muito ativa e a gente sabe que hoje tem um certo conflito de gerações, né? Eu já ia chegar lá, mas vou adiantar. A gente sabe que hoje a nova geração é uma geração muito focada no propósito, né? Naquele algo que vai fazer sentido. O que vocês têm encontrado nos estudos sobre isso? Os estudos são um impulso, né, um impulsionador permanente para as nossas tendências e para tudo aquilo que a gente identifica de que vai ser os motores, né, que vão impulsionar as economias e as organizações. Você trouxe um ponto muito interessante, né? As questões geracionais hoje trazem um impacto muito importante nessa relação, né? Nessa relação capital-trabalho, nessa relação entre as diferentes gerações que compõem o ambiente de negócios atualmente. Hoje nós chegamos num ponto em que praticamente todos os estratos, né, dessas gerações estão convivendo no mesmo ambiente de trabalho, né? E são gerações com modalidades muito diferentes. Assim, a gente tem um estigma da geração Z, que está todo mundo falando, não quer trabalhar, ou está pensando de uma forma diferente, não tem o mesmo suor que a geração dos meus pais tiveram, né? A gente tem uma questão do etarismo também. Assim, mas esse mix é necessário para as inovações. Como é que vocês têm visto isso no mercado de trabalho? Eu diria necessário e um grande impulsionador dessas transformações e evoluções que nós observamos no mercado.
a diversidade das gerações, se por um lado ela traz maiores dificuldades para o seu gerenciamento, na verdade equipes heterogêneas elas dão mais trabalho, né? As equipes mais homogêneas elas tendem a ser mais previsíveis, mas por outro lado elas são os grandes motores da inovação. Porque se for muito homogênea não precisa de tanta gente, né? Pensando igual. É o benefício das diferenças, é você se apropriar das diferentes perspectivas que cada componente, que cada geração, que cada perfil ou até mesmo pessoas com experiências diversas, eles trazem para a mesa. E é isso que tem sido um dos grandes diferenciadores das companhias, né? Se tornando mais competitivas, mais inovadoras e, consequentemente, impactando mais o ecossistema onde elas estão inseridas. Você que está na Korn Ferry, desde que ela nasceu aqui no Brasil, das transformações do trabalho, você acha essa mais relevante? Essa questão dessa nova geração inserida no mercado de trabalho, da geração Z, com esses novos propósitos? Acho que no ambiente de hoje, certamente sim. O que vem acompanhando esse processo tem a ver também com a complexidade pela qual os ambientes organizacionais e propriamente dita as empresas vêm passando também nas suas jornadas evolutivas, né? O que antes isso tem muito a ver com os movimentos de globalização, tem muito a ver com as eliminações das fronteiras, né, como a gente costuma dizer, porque hoje uma organização, ela muito provavelmente ela tem um impacto muito maior do que aquele sistema ou aquele ecossistema onde ela está inserida. Né? Ela impulsiona economias, ela impulsiona crescimento econômico, ela desafia os ambientes institucionais a também promoverem a sua autorruptura, né? Seja ela do ponto de vista legal, regulatório, né? Ou até mesmo de políticas públicas. Isso faz com que o ambiente ele também se torne mais complexo, não só impulsionado pelas diferenças geracionais. Então, acho que vivemos, né, acho que somos privilegiadíssimos de ser uma geração que convive intensamente com essa dualidade, né, da complexidade do ambiente e também da geração. E a gente vive numa geração que foi também transformada pelo trabalho híbrido. Absolutamente. Talvez um dos grandes mudanças, né? A gente viveu aquela fase trágica, né, da pandemia, talvez tenha sido uma das principais mudanças que a gente observou no ambiente organizacional. As mudanças nas relações no ambiente de trabalho e principalmente das expectativas que as diferentes gerações trazem com relação a isso. A gente tem a gente trabalha só presencial no BMS, 100% presencial, e a gente tem uma certa dificuldade de contratação. Porque hoje as pessoas entenderam que podem viver onde elas querem, viver mais próximo da família, e não precisa enfrentar o trânsito de São Paulo. E o salário, por vezes, não é mais importante, apesar da gente ter uma cultura. Assim, a gente se orgulha muito da cultura da BMS. Assim, quando a gente consegue trazer talentos, a gente assim, obcecado por buscar os melhores talentos onde quer que esteja. Quando a gente dá um match das questões técnicas com as questões culturais, é um sucesso. E as pessoas ficam lá por muito tempo. Porque, para gente ter uma ideia, elas viajam juntas nas férias. Moram juntos, dividem apartamento. Então, gostam de se conviver, inclusive, no lazer. E a gente também tem uma cultura muito de comemoração. Assim, as metas, elas são muito apertadas, mas é divertido. Uma vez alcançado, celebra. E a jornada, pra gente, é muito importante. Obviamente, o resultado mas até chegar lá, a gente se diverte muito, com muita seriedade. Então, acaba que a gente consegue transitar com esses mundos dessas gerações diferentes com bastante tranquilidade. Mas até a pessoa se inserir na cultura da empresa, por vezes perde oportunidades, né, de não querer abrir mão de certas coisas, de querer buscar o filho todo dia na escola, o que também é importante, super válido. Mas quando experimenta, a gente tem bastante satisfação, que tá todo mundo lá um tempão. Tem visto isso também nas questões de que hoje os colaboradores eles são mais exigentes quando vão escolher as suas posições,
quais são os benefícios, ou qual é a cultura da empresa, o que pode proporcionar ali a carreira a longo prazo. Isso faz diferença, porque na minha época era assim, tinha que fazer concurso público. Olha, bom, você trouxe vários elementos super interessantes, mas eu destacaria, principalmente em cima dos resultados dessas pesquisas recentes que você comentou, a gente ainda prevê que o elemento econômico, né, a valorização do impacto que eu gero e que vem na forma de reconhecimento, salário, incentivos, bônus, qualquer que seja, né, a dimensão que você chama, ela ainda é altamente valorizada. Tanto por aqueles que decidem por uma nova oportunidade de trabalho e também por sua permanência e retenção no seu ambiente de trabalho. Então, esse continua sendo o fator preponderante. O que a gente observou nos números 2 e números 3 destas mesmas pesquisas é que oportunidades de desenvolvimento e aprendizado foi um fator extremamente valorizado também por essas novas gerações nesses nossos estudos, e ela está diretamente relacionada a esse ponto que você trouxe da progressão, do avanço profissional, né, do crescimento que a pessoa consegue obter dentro do seu ambiente de trabalho, exercendo aquela posição ou função ao qual ele ou ela foram buscar, né? Ou através a gente chama dos assignments, né? Ou aquelas posições em que a pessoa é desafiada a fazer um pouco além, a ir um pouco além daquilo que a sua própria capacidade lhe coloca, de maneira a ela se testar dentro desses novos ambientes, né? E um terceiro fator tem a ver com justamente esta flexibilidade, esta menor rigidez do ponto de vista daquele horário definido, aquela agenda de comando-controle, né, onde o meu papel teria que ser desempenhado integralmente dentro do meu ambiente de trabalho. Então, quando a gente olha esta evolução, a gente percebe que esses 3 indicadores continuam sendo extremamente valorizados e o elemento, né, da cultura passou a ser uma alavanca super importante nesse processo. A gente é viciado na questão cultural, assim, né? De que é uma obsessão mesmo, porque a gente tem uma cultura muito forte. Eu tenho certeza absoluta, independente do que os dados digam, que a gente chegou onde chegou por causa da nossa cultura ser uma cultura muito forte, de muito suor, mas também de muita valorização. Então, assim, acaba que a gente ganhou esses prêmios do Great Place to Work na pandemia, para a gente ter uma ideia. 2021, um ano super complexo, Sim, quase tudo fechado. Nós trabalhamos presencialmente, o que era bastante raro naquela época. E eu fui dar uma entrevista para o Estadão, para falar sobre o prêmio, e entrevistei as pessoas que tinham feito parte daquele prêmio, né, o Great Place to Work. Alguém votou e achou que a gente era. E as pessoas diziam que a BMS era a linha de frente das empresas. Enquanto os médicos estavam lá cuidando das pessoas, a gente fez um trabalho para que as empresas não quebrassem, que preservassem os empregos. E que elas se sentiam assim, mantendo os empregos dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus amigos, através da recuperação de crédito que a gente fez. Então, era bastante gratificante. Mas também tem uma questão de liderança. Liderança hoje mudou. Não essa questão de comando e controle, dificilmente hoje tem menos espaço. Né? E tem a questão da erosão da liderança. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Esse conceito ele vem muito pautado pela dificuldade que a gente observa que as organizações têm tido da manutenção das suas formas mais tradicionais de liderança. E isso tem trazido alguns impactos importantes para as organizações. Por exemplo, a gente percebe lideranças muito sobrecarregadas, principalmente aquelas que, por histórico, têm um desempenho profissional superior, porque eles não só carregam o piano, né, como a gente chama dentro da organização, mas, por outro lado, eles enfrentam situações atuais às quais eles não foram devidamente treinados, capacitados ou até mesmo expostos ou expostas, como, por exemplo, lidar com esses movimentos de gestão híbrida, de gestão remota, lidar com profissionais emocionalmente mais fragilizados, que veio como uma consequência também de todos esses últimos ciclos pós-pandemia, principalmente, mas também desafios organizacionais de maior complexidade.
né? Muito se falou em determinado momento da juniorização da liderança. Eu entendo, não sei se eu concordo, porque você pode alavancar pelo potencial. Você pode alavancar pela capacidade que a pessoa tem de aprender em situações desconhecidas, né? As nossas pesquisas mostram que lideranças têm esta dimensão de agilidade, de aprendizagem, que é o nome técnico para este componente, e ela acaba tendo muito sucesso em situações novas, em situações onde a pessoa não está 100% preparada. Por outro lado, você tem esses desafios organizacionais, estas complexidades, o que a gente muitas vezes chama, né, daqueles elementos nos quais a gente não tem tanto controle e que cada vez mais geram complexidades adicionais para os processos de tomada de decisão e de liderança. Então, a erosão da liderança está muito atrelada a isso, né? E tem um outro fator que também não é menor, que diz respeito a lidar com estas diferentes expectativas das novas gerações e também daquilo que o ambiente de negócio está impondo. Então, por exemplo, vamos ter uma agenda de crescimento, onde eu vou precisar impulsionar a inovação, onde eu vou precisar, né, acelerar esse meu crescimento. Muitas vezes existem restrições orçamentárias, muitas vezes existem falta de capacitação dentro da própria equipe, né? Ou até mesmo a dificuldade das organizações em se adaptarem a estas mudanças na velocidade que é esperada, que é necessário. E aí você tem outros confrontamentos, né? Você acaba tendo outros obstáculos que vão dificultar essa agenda. Mas essa geração está mais exigente e menos tolerante. Ela é mais exigente, sim, a questões que estejam mais relacionados a um resultado de maior valor. É um pouco do que a gente muitas vezes escuta, né? É o propósito sobre o salário, né? Talvez se a minha missão, se o impacto, se a contribuição que eu vou gerar, ela por si só ela já é gratificante, eu talvez até estou disposto, talvez até esteja disposta a receber um que é justo, mas diante de um cenário que permita esta valorização. Um dado interessante de uma pesquisa que nós fizemos recentemente apontou que cerca de 45% a 48% precisamente dos respondentes disseram que eles topariam ficar num ambiente organizacional em uma posição que eles talvez não estivessem felizes, mas se aquele ambiente proporcionasse a eles ou a elas oportunidades de crescimento que fossem compatíveis às suas expectativas. Olha, isso é muito potente. Legal. Ou seja, quase 50% está dizendo o seguinte: eu não estou numa posição feliz, eu não estou talvez performando no meu máximo, mas se aquele ambiente me proporcionar oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagem, eu aceito ficar. Eu aceito apostar mais um tempo para que essas oportunidades se materializem. Em detrimento, talvez, de um salário maior ou de um incentivo, um incremento adicional no seu ganho. Então, percebam que há diferenças, né? E não só geracionais. Na nossa geração, era assim, não importa, não sou feliz no trabalho, sou feliz com o salário que o trabalho me paga para ser feliz lá fora. E isso não existe mais. Além de ter uma questão de propósito, dessa questão do aprendizado, de poder contribuir, ser útil, fazer algo que realmente seja funcional e que transforme, também tem uma questão de inspiração de lideranças. Tem. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. As pesquisas também revelam que o ambiente de trabalho, o trabalho em si e a relação na qual eu tenho com as minhas lideranças são fatores-chave de retenção. Então, se eu estou num ambiente de trabalho de propósito, né, para usar as palavras que você está me trazendo, né, de propositivo, com impacto, seja ele não só no ambiente de negócio onde eu estou inserido, mas na sociedade onde eu estou presente, se eu tenho, né, um trabalho em si que me é gratificante, que é realizador, que eu vejo o poder da minha contribuição, e eu tenho uma relação saudável, né? Onde as minhas lideranças me impulsionam, me reconhecem, me ouvem, oferecem oportunidade de desenvolvimento, esse eu diria para você que seria uma combinação ideal. Muito perfeito. Ambientes tóxicos não estão mais sendo tolerados, principalmente pelas novas gerações. Pois é, Rodrigo, mas a gente não... Assim,
Eu trabalho no mesmo lugar há muito tempo, né? Então, assim, Somos dois. Então, assim, não sei. Mas, assim, não, exatamente isso. Eu não vejo mais tantas histórias, pelo menos, de ambientes tão tóxicos, ou eu estou fora do planeta? Vamos definir toxicidade no ambiente de trabalho, né? Acho que ela pode vir de diferentes formas, né? Ela pode vir desde uma ausência de reconhecimento ou uma cultura mais tolerante a determinados comportamentos que não são aderentes, né, ao que aquela comunidade percebe como valor, ou até mesmo lideranças um pouco mais autoritárias, ou uma ausência de uma meritocracia mais apropriada. Então isso vai depender muito da como aquilo impacta a você também. Isso não, né? Cabe mais no ambiente corporativo? Não deveria, né? Não deveria. Mas a gente ainda sabe que existem ambientes, alguns eventuais setores econômicos que acabam... Normalmente empresas familiares? Não necessariamente. Não? Eu não atribuiria aí. Tem muita multinacional que fala, mas não necessariamente pratica, e eu tenho muita empresa, né, de governanças familiares, né, empresas de dono, onde é uma cultura extremamente forte, altamente engajadora, onde as pessoas se sentem extremamente bem realizadas e são modelos para as outras organizações. Eu vejo isso. A gente trouxe aqui um Marcelo Arantes. Marcelo. Querido, Bárbaro, maravilhoso, bárbaro. Ele é um inspirador. E que viveu toda essa diversidade, né, de empresa de dono, empresa internacional. E passou, né, por Lava Jato. Tudo. Exato. E enfrentou diversas. Agora vai subir o Everest. Eu falei, Marcelo, pelo amor de Deus. E ele fala muito sobre a cultura. E é possível medir a cultura? Não só pode, como deve-se. Mas né? me explica. Não, vamos lá. Não só pode, vamos como agora deveria, puxar esse fio. Como que mede? Você tem N formas, né? Você tem desde aquelas pesquisas de engajamento, aquelas pesquisas mais formais que normalmente as organizações praticam. A Korn Ferry mesmo, ela detém esse know-how para apoiar as organizações nesse modelo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito, dado que a gente está na era da tecnologia, era do dado, da informação, da inteligência artificial, você também se apropriar muito nos dados para você buscar padrões, para você buscar elementos que possam ser comuns e que vão ajudar a nortear os traços de cultura mais representativos dentro daquela organização. Por exemplo, se eu descrevo para você que da minha população de promovidos o ano passado, vamos chutar aqui um número hipotético, ou seja, se 30% daquela população que foi promovida, eu diria que 20% delas estavam flagrados já como candidatos potenciais à promoção e, no fundo, ela se materializou, isso é um traço de cultura importante. Uhum. Da mesma maneira que aqueles que, por alguma razão, tomaram a decisão de sair, se eu já tinha identificado, através dos dados, que eles eram profissionais no high fly risk, como a gente denomina, isso também me traz elementos, padrões que eu vou começando a observar e consigo medir. E consigo mais do que isso, eu consigo agir diante deles. Né? Se eu percebo que aquele padrão tende a se replicar, então eu já consigo, né, me antecipar a ele e tentar reverter uma situação que possa estar se encaminhando para algo que eu não queira. Né? Esses dias a gente viu, assim, um momento do ano, a gente viu assim, o LinkedIn estava lotado de mudanças de posições. Sim. Tem épocas do ano que são mais que são efervescentes, né? São mais agitadas. Eles falam assim, claro, acabaram de pagar o bônus. A gente vê assim, mas eu falei, o que aconteceu, gente? Muita mudança de posição aqui, meu LinkedIn está bombando. E sempre cargos altos, daí falando, foi... O pessoal recebeu... Acabou de pagar um bônus e tá mudando muito. Mas, assim, pegando essa questão dos dados, né? Dado hoje é necessário, o nosso óleo, tudo que a gente tem que trabalhar, tá tudo ali. Mas não podemos deixar de falar da querida, amada inteligência artificial. Todo mundo morrendo de medo de que pudesse perder suas posições e que ia substituir o humano, mas não é isso que vai acontecer. Dos estudos que vocês fizeram, quais são os impactos gerados pela inteligência artificial? Um principal que eu gosto de reportar, dois na verdade. O primeiro de que, dentre os países, e foram 12 países, se eu não estou equivocado, que é uma pesquisa global que a Korn Ferry fez
sobre o impacto, né, das mudanças nas forças de trabalho e tudo mais, apontou que para os brasileiros, para 80% dos brasileiros, e que acabou sendo o segundo país de maior intensidade nessa dimensão, eles apontaram que a inteligência artificial seria para eles um grande impulsionador de crescimento. Então, eles não estavam refratários à vinda da tecnologia, ao impacto da inteligência artificial nos seus contextos profissionais. Ao contrário, eles enxergavam aquilo como um grande propulsor para que se desenvolvam, para que cresçam, né? O brasileiro tem um pouco dessa característica, né, de se adaptar e abraçar o novo e tal. Então, isso pode ser que esteja atrelado a isso também. E um segundo indicador importante dizia que a questão não era que a inteligência artificial iria substituir o meu trabalho. Provavelmente ela irá para as questões de caráter mais operacionais, mais processuais, onde você consegue colocá-lo dentro de uma esteira e a tecnologia terá esse benefício. Ela poderá nos beneficiar desta alavanca que ela nos traz. Naqueles cargos onde as pessoas não se sentem motivadas a crescer. Não é? Porque aquele que faz sempre a mesma coisa não está... Pode ser. Eu a vejo o impacto da inteligência artificial muito mais no sentido não do controle e da execução, mas sim no empoderamento para a transformação. Né? Ela sendo um motor para que você possa, a partir da análise daqueles dados, a partir de você ter aquela informação mais disponível, você poder tomar decisões mais qualificadas, você tomar decisões de maior qualidade e que vão impactar num espectro maior aquele contexto na qual você está utilizando-se dessa informação. Então, eu diria para você o seguinte, a IA possivelmente não vai matar emprego de ninguém, mas aquela pessoa que tem a sua capacidade e se utiliza da inteligência artificial, esse sim pode ser um perigo para você que não está acompanhando essas tendências. Olha, aqui, ó, direto para a câmera aqui, ó. Dica aqui do Rodrigo, que olha só. Imersão em IA. Já não é mais uma novidade. Se você não está, você já está atrasado. Já não é mais uma novidade. Você está usando... Não está perdendo tempo. E tem cada informação bacana que você extrai, cada dado que você... Uma vez que você conecta... O prompt é o mais importante. É o mais importante. É saber fazer a pergunta, é saber utilizar aquela informação. Quando acerta ali o prompt, a persona... É muito potente. Fica muito bom. Fica muito potente. Né? A gente tem casos onde a decisão ela muda o eixo. Né? Ela realmente incorpora valor e ela transforma o processo decisório, sem dúvida. Esse ponto de transformação do processo decisório... Ele vem com muito mais qualidade, ele vem com muito mais embasamento. Né? Ele permite conexões, muitas vezes não lineares, não óbvias, que acabam enriquecendo todo o processo. De novo, ela precisa, e a gente pauta muito das nossas decisões e comentários, ninguém está eliminando o fator humano da equação. Sim. Né? Porque a capacidade também... pensante, de você contextualizar e ver qual é o impacto daquela decisão num contexto maior, aí eu acho que o fator humano ele é essencial para este processo. Indispensável. Mas ela certamente ajuda bastante nesse processo. Tá, então, assim, o que temos em voga agora? IA, temos em voga a reforma tributária. Eu sei que vocês também estão fazendo alguns estudos. A reforma tributária bateu a nossa porta e ela vai mudar muito as relações, principalmente dos profissionais a serem contratados dentro das empresas quando a gente tiver, a partir do ano que vem, 2 regimes tributários rodando ao mesmo tempo. Vocês já têm olhado para a reforma, os impactos que vão trazer? Principalmente na perspectiva do impacto que isso vai trazer para os ambientes organizacionais, para os contextos econômicos onde estão inseridos e qual vai ser e se vai haver em que dimensão as mudanças no perfil de sucesso que estas novas lideranças, os corpos técnicos, né, as pessoas que estarão movendo esta agenda vão precisar ter. Né? Eu não tenho muitas dúvidas de que vai haver naturalmente um fortalecimento das questões mais técnicas, funcionais, né? E é um marco recorrente, né? Principalmente de funções com essa característica, né? Com essa natureza,
Mas eu arriscaria dizer, talvez sem muito margem de erro, de que vão ser incorporadas dimensões que a gente chama dos comportamentos mais leves, né? Os soft skills nesta equação. Né? Porque cada vez mais esta cadeira ou estes profissionais vão ganhar protagonismo nas indústrias, nas empresas. Eu sou apaixonada por soft skills. Eu acho que todo mundo pode ser treinado. Soft skills é o que define. Assim. Então, e a gente vê quando a pessoa tem o brilho no olho, tem a diferença, o sangue. E agora com a inteligência artificial, e a gente está com a porta da reforma tributária, juntando os dois, a gente vai ter uma nova modalidade de tipo de pessoas a ser contratadas, sim, aquelas pessoas que saibam usar melhor essas ferramentas a seu favor. Mas também isso vai impactar na liderança. A liderança vai precisar também olhar de que forma pode trazer melhores resultados dos seus liderados. Concordo. É isso? Concordo e diria para você o seguinte, existem inúmeros arquétipos de liderança. Eu pessoalmente gosto de 3. Conta pra gente. Que a gente olha em cima do valor e da contribuição que cada um traz e em que circunstâncias, né, podem ser melhores aproveitados. O primeiro deles fala hoje está muito em alta esse conceito da ambidestria, né? Da pessoa combinar ali o eixo de performar e transformar de forma simultânea. É o que a gente lá na Conifer a gente chama do líder autodisruptivo, ou aquele líder empresarial, cuja sua atribuição, cujo seu papel, ele transcende a sua função. Ele vai ou ela vai mais além daquele papel funcional que ele ou ela exerce naquele ambiente. Né? Então a gente fala que sabe operar transversalmente, que consegue contribuir de uma forma muito mais ampla em benefício da organização, consequentemente no ambiente de negócio onde ela está inserida. Existe um segundo que toca muito o que você trouxe para nós, que é a liderança inclusiva, que vai falar muito sobre o poder da inovação, né, para que a gente consiga ter mais representatividade, nos diferencie e, consequentemente, sejamos mais competitivos. Então, são lideranças muito hábeis culturalmente, com muita habilidade de escuta, de empatia e de saber extrair o melhor desses talentos diversos que normalmente vão compor o seu ambiente. E tem um terceiro, que aqui não é uma escala, é simplesmente um terceiro 3 perfil, caixinhas, que a gente chama do change ready, que onde é um perfil de liderança pronto no sentido de prontidão para gerir a mudança. E aquele perfil que tem excelência em ambientes em constantes mutações, em ambientes em constantes mudanças, porque traz uma componente de risco mais acentuada, uma leitura de ambiente, né, uma amplitude de perspectiva e uma velocidade de ação que acabam sendo diferenciadoras de sucesso. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para o contexto organizacional hoje, as organizações têm se deparado com essas naturezas de perfis, né? E talvez uma combinação ideal seria eu trazer um pouquinho de cada um. Estereótipo todo mundo igual também não funciona. É todo mundo preparado. E nas posições chaves, né? Para assegurar que aquela capacidade, aquela competência, aquele atributo possa ser potencializado na organização. Mas não é fácil. Se fosse, a gente não estaria estudando isso por 30 anos, né? Pois é, um não desafio é fácil, permanente. é um desafio permanente. Mas acho que isso é o que fascina. Se você me perguntar o que me fez ficar durante todo esse tempo na organização, é fascinante você acompanhar esses processos. Eu sempre tive aquela curiosidade de entender por que a equipe A é melhor do que a equipe B. Por que a liderança tal ela impulsionou melhor aquele resultado do que aquele outro. Eu fazia isso muito atrelado aos esportes. Tive sempre uma infância atrelada a esporte e eu questionava, poxa, por que aquele time ganhou do meu hoje? Né? Ou por que nós não conseguimos ser tão mais efetivos? Isso foi levando para a vida. Né? E você acaba percebendo, sempre vai ter questões de determinação, esforço, preparo, respeito ao seu oponente, mas tem muito de cultura, liderança, pessoas impulsionando essa jornada. Então, acho que isso que fascinou e talvez me fez estar por tanto tempo nesse ambiente. Que é um ambiente maravilhoso. É um ambiente a gente adora, né? Viciada, né? Viciada, assim, absorve muito. Sim. Mas, assim, a gente já está chegando quase ao final. Eu queria te fazer um pedido.
Claro. Divide com a gente, nesses teus anos de liderança, qual foi o melhor conselho? Ou o que você gostaria de ter conhecimento lá no começo da carreira? Eu não sei se chamaria de um conselho, mas talvez os grandes, o que a gente chama, né, dos momentos da virada, né, aqueles turning points da minha carreira profissional, ela sempre teve alguns componentes comuns. O primeiro, um nível de preparação mínima, né, para poder estar ali minimamente sendo um postulante a este movimento, a esta, seja ela um crescimento, um avanço profissional, um reconhecimento incremental. Mas sempre teve uma pessoa apoiando. Então, acho que a mensagem aqui é a importância da gente ter bons líderes, né? A importância da gente estar também cercado de pessoas que consigam acreditar no nosso potencial, que muitas vezes enxergam coisas que a gente não tem a mesma capacidade ou mesmo discernimento. E eu procuro fazer isso hoje no meu papel, né? Tentando destravar ali o potencial daqueles colegas que hoje compõem o nosso time. E o terceiro componente, uma certa dose de ousadia e coragem. Sempre. Porque a chance de você receber um convite e você se sentir não tão preparado para aquilo, ela é grande. Porque normalmente esse desafio é maior do que aquele que você tem. Vai te colocar numa situação muito diferente, talvez, da qual você está. Então ela pressupõe, né, algo novo, algo diferente. E que se você não tiver um pouco dessa combinação de coragem combinada com uma ousadia, talvez você vai deixar passar uma oportunidade que possa ser muito rica. Então eu ficaria mais com esses conselhos. Diria que tivemos inúmeros, né? Seria até injusto nomear um em detrimento de tantos outros que foram, assim, transformacionais. Mas de novo, fazendo uma análise projetiva ali, se eu tivesse aqui uma plataforma de AI me ajudando, provavelmente os padrões que se repetiram durante a minha trajetória seriam dentro desses três. Você fala muito, maravilhoso, mas você fala muito para o mercado de trabalho, né? Sim, faz sim. Recrutamento, seleção, faz estudos sobre isso, transformações organizacionais. E a gente tem aqui um público maravilhoso, fiel, que está nos assistindo toda semana, que vem normalmente de executivos, C-level, ou ainda técnicos de RH, pessoal de folha, e o público em geral até que nos surpreendeu quando a gente fez a pesquisa. A gente achou que era só quem queria falar de tributos. Mas tem uma galera que gosta de ouvir, de gente, sabe? De carreira, de trabalho. Queria fazer uma provocação para o pessoal, assim, para os próximos anos, o que é necessário, o que não pode deixar de ter para ter uma carreira brilhante? Primeiro, acho que escondida nas suas palavras tem uma que é cirúrgica, é a preservação dessa curiosidade intelectual. Este interesse por aprender, mesmo que não seja uma área diretamente conectada à minha, né? Você falou, né, de alguns públicos que se somaram, que muitas vezes nem era tão objeto, mas se estimulam e têm a curiosidade, né, para aprender coisas novas. Eu acho que esse, para mim, é permanente. Talvez é o que difere a espécie humana de muitas outras, né? É a capacidade contínua de a gente aprender, nos desafiar, para que a gente consiga manter a nossa evolução. Um segundo, não tenha medo de exercer o seu protagonismo. Os grandes casos de sucesso que a gente vê nas pessoas que despontaram, que tiveram mais sucesso, têm atributos de coragem e assumir aquela responsabilidade. Mas agora eu vou te fazer uma provocação. Vamos mas para ter essa coragem, assim, eu acredito que coragem e curiosidade que levam as pessoas a outros caminhos, a abrirem portas e transformarem alguma coisa. Mas precisa de musculatura também para abrir essas portas. Claro. Então, assim, além da coragem, da ousadia, também precisa de uma certa preparação, não é? A preparação é importantíssima. A preparação pode não só vir acompanhada do seu próprio desenvolvimento, mas também de você ter a sabedoria e a capacidade de se cercar por pessoas talvez que não sejam podendo até ser melhores que você ou ter capacidade em determinadas dimensões onde você é mais fragilizado ou mais vulnerável
para compor um time de alta performance. Um time de alta performance é isso. É uma combinação de capacidades, experiências, conhecimento, perspectivas, valores em prol de algo comum. A gente viu uma entrevista recente do Benchimol, né? Que falou, olha, quando eu vi que a minha diretoria estava precisando ajudar, eu fiz uma troca. Precisava que os meus diretores fossem melhor que eu. Essa é uma frase importante, né? Que mostra justamente esse reconhecimento de que uma equipe de sucesso... e talvez hoje esses modelos mais ágeis, né? A gente percebe hoje muita organização se estruturando, onde ora você é parte integrante de uma equipe, ora você é o líder daquele projeto ou daquela equipe, num segundo momento você é um grande contribuidor naquele projeto, ou outra hora você é como quase um adjacente ali, né? A equipe está protagonizando mais até do que o seu próprio papel. E acho que você ter a humildade, você ter a sabedoria de acompanhar esses movimentos e aprender em cada um deles, pode ser um fator interessante, né? Obviamente que a liderança, ela define o tom. Acho que a gente nunca vai perder essa perspectiva de vista, né? Então, porque ela precisa estar endereçada com um objetivo maior, um propósito maior, né? E outra vez, que vai muitas vezes além do próprio impacto que aquela organização gera, né? Eu digo sempre, né, que as lideranças se tornam melhores executivos ou executivas quando eles se tornam melhores seres humanos, né? Você entender o seu papel, que o seu papel é muito maior do que o cargo que você representa. E o seu destino é muito além daquele que você já alcançou. Então eu vejo essa combinação sendo muito potente e talvez como provocação aqui para a audiência é pensar nisso, é pensar grande, trabalhar bem, se desenvolver bem, encontrar suas formas de você se desenvolver na linha de que você falou, de estar preparados e preparadas e ter essa coragem e ousadia para almejar algo mais. Ah, maravilhoso, viu? Eu sabia que ia ser maravilhoso. Eu queria então te agradecer, mas conta, pra gente encerrar aqui, onde que a gente encontra a Korn Ferry? Para contratar, para achar os estudos de vocês? Como que a gente encontra vocês? Nós temos na nossa plataforma muito de toda essa ciência, muito de todos esses estudos. A gente chama Korn Ferry Institute, né, de instituto, onde todas as nossas publicações, os nossos estudos, pesquisas estão disponíveis. 2 cliques de distância, entrando lá no site global da firma, você vai encontrar acesso direto a estas plataformas. Temos as nossas tradicionais mídias, né? Desde Instagram até LinkedIn como fontes permanentes. E a nossa casa aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, sempre abertas. A nossa sede do Brasil e da América do Sul fica aqui em São Paulo, ali no Parque da Cidade. Vai ser um prazer receber lideranças, profissionais, estão aí em suas etapas distintas de desenvolvimento e aprendizagem para a gente trocar conversas e aprender um com o outro, né? Que acho que o que a gente faz é isso, é conectar pessoas e transformar histórias. E eu queria te agradecer, mas eu vou dar uma outra dica. Seja cara de pau também. Porque eu conheci o Rodrigo sendo muito cara de pau. Vou contar para vocês, por favor. É ótima. Essa história é maravilhosa. A gente foi para um evento de CEOs na Praia do Forte. Natália, querido, tem que vir aqui, super convite. Não veio ainda. Essa propaganda, ele vai ser um dos próximos. Vou mandar para ele o vídeo, mas, Ricardo, essencial, um super agregador de pessoas. E eu estava fazendo check-in. Tinha um vestido para trazer para uma festa específica nesse evento. O vestido foi entregue no hotel. Quando eu cheguei no hotel, a recepção já estava fechada. E quando eu fui sair, a recepção não tinha aberto ainda. Eu estava fazendo todo mundo chique, aquele monte de executivos, CEOs das maiores empresas do Brasil. O PIB inteiro estava lá. Não faltou ninguém. Estava fazendo check-in. E daí eu pensando, fiquei sem o vestido, ficou preso lá. Nunca mais vou buscar. Daí foi check-in, daí tá o Rodrigo parou do meu lado e falou, então... Eu vou fazer meu check-in aqui, mas a minha esposa vem só amanhã. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Você me faz um favor? Prazer, eu sou a Tatiane. Você me faz um favor? Você pode pedir para sua esposa trazer o vestido para mim? E daí a gente... E assim foi.
E a gente fez uma ótima conexão. Então, o que eu acho? Primeiro, tem que ter coragem, tem que ter musculatura e tem que ter um pouquinho de audácia. Um pouquinho de audácia e bastante cara de pau. E a alegria de viver também, que é isso também. E o poder da conexão. Porque acho que se não fosse ali, se a gente não tivesse ali, provavelmente você estaria sem o seu vestido. Estaria sem o meu vestido, a gente não estaria aqui te recebendo também. E eu contei para ela que eu estaria aqui, ela ficou muito feliz, te mandou um abraço. Maravilhosa. E conte com as próximas, se ela precisar ajudar ela de obrigada, espero que das próximas você não passe essa vergonha. Mas muito obrigada, Rodrigo. Eu queria te agradecer de coração. A BMS está de portas abertas. Sempre que quiser voltar, a casa é sua. Igualmente, foi um prazer. Tinha certeza que ia ser maravilhoso. E a vocês, eu gostaria de agradecer por terem ficado conosco até agora. E não deixem, sabe que tem aquele meu pedido final. Não deixem de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes, no LinkedIn em especial. E no Instagram, no LinkedIn, a gente está com 10, 12 posts por dia, sempre trazendo notícias do mundo tributário, do mundo dos negócios, do mundo de gente, de pessoas que a gente gosta. Meu muito obrigada e até a próxima.